a gente começa falando do Ceará, que recebe o Vasco na Arena Castelão. Aliás, o Ceará terá uma ótima sequência na Arena. Tem que fazer muito bem feito o dever de casa. O Ceará vai reforçado para o jogo de sábado contra o Vasco. Thiago Galhardo, Fabinho e Samuel Xavier estarão de volta ao time. Os três cumpriram suspensão por 3 cartões amarelos no jogo contra o Bahia. No caso do Samuel Xavier, essa já foi a 3ª suspensão por esse motivo. O lateral alvinegro tem reclamado muito com a arbitragem nos jogos e ele sabe que precisa se controlar mais para isso não acontecer de novo. Eu peço desculpa, aos torcedores, peço desculpa ao grupo, diretoria, porque todo mundo me conhece, sabe que eu não sou desse jeito, mas é uma vontade de vencer, de ganhar e acaba explodindo, cabeça quente, mas eu preciso ter esse autocontrole, Mas essa semana acabei ficando fora desse jogo do Bahia, pensei muito sobre isso, conversando com amigos, conversando com minha família bastante, sendo orientado por pessoas que gostam de mim e ouvindo, O ser humano, o mais importante é você não errar, mas se você errar, o mais importante é você reconhecer esse erro, assumir, e procurar uma mudança. Depois de 2 jogos fora de casa, derrota para o Santos e vitória contra o Bahia, o Ceará volta a jogar na Arena Castelão. E o estádio pode ser o grande trunfo do Ceará na briga pela permanência. E serão logo 4 jogos de cara na Arena Castelão. Vasco, Fluminense, aí o time sai para enfrentar o Palmeiras em São Paulo e joga mais 2 vezes na Arena, Internacional e o clássico diante do Fortaleza. Claro que o torcedor já imagina que o time vai aproveitar essa sequência para se distanciar ainda mais do Z4 e chegar próximo aos pontos necessários para garantir a permanência na Série A. Mas os jogadores vão com mais calma, na base do jogo a jogo. A gente tem que pensar jogo a jogo, independente se é dentro de casa, se tem 7 jogos aqui na nossa cidade, então a gente não pode fazer essas contas. O Vasco vem embalado. O time carioca vive o melhor momento no campeonato. Não perde há 4 jogos e venceu os últimos 3. Vamos pegar o Vasco, buscar esses 3 pontos. É um jogo muito difícil. O Vasco vem fazendo um bom campeonato brasileiro. O professor Luxemburgo acertou muito bem a equipe. Então vai ser um jogo muito difícil no Castelão. Então vamos focar somente no Vasco. Bom, o Bahia também vivia a grande fase. E o Ceará foi lá dentro e venceu. Claro que cada jogo tem sua história. Mas o alvinegro sabe que tem a faca e o queijo na mão para conseguir a vitória. Sobretudo porque vai ter reforços daqueles que estão voltando de suspensão. Muito bem, vamos para esse sofá maravilhoso aqui do estúdio do Futebolês. Beleza, Caio? Beleza, Trovator de Paz. Bom, vamos começar falando aí sobre esse confronto do Ceará com o Vasco. O Vasco vive esse grande momento na competição. O Ceará vai chegar, no mínimo, muito empolgado e com confiança por causa da excelente vitória contra o Bahia. Só que vai ser um grande jogo público. O Vasco vive um momento tão bom na competição que quando virasse o turno, a gente imaginava que isso ia ser, de fato, um confronto direto de 2 times brigando na parte de baixo da tabela. O Vasco está com 5 pontos de frente pro Ceará, então nesse momento é um confronto de aproximação, não é bem um confronto direto. E o próprio Vasco olha a partida daquelas que, se ele não ganhar, se ele empatar, ele mantém um Ceará a 5 pontos de distância, uma situação de 1 rodada e meia, vamos falar assim, de vantagem. Então, não acredito num Vasco se expondo demais contra o Ceará não, sabe? Jogando numa maciota, tentando aproveitar qualquer sinal de desespero que o Ceará possa vir a ter por conta de ter uma necessidade maior de vitória, porque a zona de rebaixamento, apesar do triunfo contra o Bahia, tá ali atrás. Eu tô muito curioso para saber como ele vai encaixar os retornados. Sim. O Samuel não tem o que discutir, ele, mesmo que o Cristóvão tivesse condição de jogo, o Samuel é dono da lateral direita, mas o Cristóvão, para completar, tomou um 3º cartão amarelo, tá fora da partida de sábado. O Pedro Ken, que é um jogador que o Adilson resgatou, ele estava meio que fora de órbita dentro do Enes, muito pouco usou, e quando usava numa situação mais parecida com a do Ricardinho, numa primeira linha de marcação. O Emerson jogou com ele aberto do lado direito. Pedro Ken fez a função de marcação, de contenção muito bem feita. Mas o dono da posição é o Fabinho. O Fabinho vinha muito bem. O Fabinho só saiu por conta de cartão, acho que volta. A grande interrogação nesse momento Thiago Galhardo era o melhor jogador do Ceará no campeonato junto com o Luiz Otávio.
vinha numa queda de produção, mas é o artilheiro do time, é o jogador mais efetivo, não tem muito se discutir a qualidade e o efeito Thiago Galhardo na equipe. Só que o Felipe, jogando mais ou menos no posicionamento do Galhardo, jogou demais contra o Bahia. Jogou muito bem. E aí fica a pergunta, ele mantém o Felipe com o Lima do lado esquerdo e joga o Galhardo? Tira o Galhardo? Ele volta com o Galhardo, tira o Felipe da posição e o Lima sai do time para o Felipe vir jogar do lado esquerdo? Ou ainda aquela terceira opção que eu não acredito, que ele tire a referência, tire o Bergson, que é muito limitado, mas vem, quer queira ou não, no acrescente, pelo menos em termos de confiança, arriscando mais, aparecendo mais pro jogo. Ter feito o primeiro gol. E contra o Santos ele entra no final e tem coragem de acertar um canudo que quase faz o gol de empate. Contra o Bahia, o Douglas faz uma defesa espetacular num cruzamento do João Lucas, que ele faz uma cabeçada muito forte. Ou seja, o cara vem mostrando mais serviço do que vinha antes. Ainda precisa mostrar mais. Um centroavante com 13 jogos do campeonato ter só um gol é muito pouco. Mas a referência é importante e o Galhardo não deu muito certo jogando ali. E hoje o Ceará muitas vezes faz uma variação de jogar literalmente num 4-4-2 e que o Galhardo era um segundo atacante para o centroavante mais à frente. Então é como analisar, até porque em 5 jogos o Adilson Batista não repetiu escalação em nenhum. Verdade. Seja por opção, seja por problemas de contusão ou de cartão. Então, tem que ver como ele vai montar essa equipe, que fez, ao meu ver, talvez o jogo mais consistente de todos eles no jogo contra o Bahia.